Na vastidão da região da Galiléia, os campos ondulavam sob a brisa suave que soprava do mar. O sol lançava seus primeiros raios sobre as colinas, dourando a relva com um brilho delicado. Era início de manhã, e o som das cigarras ecoava entre as árvores, enquanto pequenos grupos de pessoas já começavam a se movimentar. Muitos deixavam suas casas antes mesmo do café da manhã. O motivo? Um homem. Um homem cuja fama se espalhava como fogo em palha seca. Jesus de Nazaré. Para alguns, era um mestre sábio, para outros, um profeta, para muitos, o Messias. As multidões o seguiam com esperança nos olhos e fé no coração. Tinham ouvido histórias de cegos que voltaram a ver, paralíticos que andaram, leprosos que foram purificados. E mais do que isso, histórias de palavras que aqueciam a alma, como nenhum outro rabino jamais havia feito. Naquele dia, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galiléia de barco. Estavam cansados, tinham passado dias caminhando, ensinando, curando, e por isso procuravam um lugar afastado para descansar. A travessia foi tranquila, mas quando chegaram à outra margem, não estavam sozinhos. Uma multidão já os aguardava. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras haviam corrido pela margem, andando a pé para antecipar onde Jesus desembarcaria. O deserto que esperava repouso se encheu de vozes ansiosas e olhares famintos, não apenas de alimento, mas de algo mais profundo, sentido, direção, vida. Os discípulos olharam a cena com um misto de espanto e frustração, mas Jesus os olhou com compaixão. Ele via as dores escondidas nos semblantes, via a angústia de pais com filhos doentes, o desespero silencioso de viúvas, a inquietação dos pobres e esquecidos. Como ovelhas sem pastor, estavam ali, carentes de alguém que os conduzisse com amor. E então, mesmo cansado, Jesus subiu a uma elevação, sentou-se e começou a ensiná-los. As horas passaram como minutos. Suas palavras eram como mananciais. Falava das bem-aventuranças do reino de Deus, de perdão, justiça, fé. Cada frase era como um bálsamo para os corações partidos. E ninguém queria ir embora. Enquanto o sol percorria o céu e começava a descer rumo ao horizonte, os discípulos começaram a se inquietar. O povo estava ali desde cedo. Muitos tinham vindo de longe. Não havia comida, não havia mercados próximos. A noite se aproximava, e com ela, o frio e a fome. Filipe se aproximou de Jesus. "Mestre", disse ele, num tom preocupado, "é tarde. Este lugar é deserto. Despede as multidões para que possam ir às aldeias comprar algo para comer." Jesus olhou para Filipe, com um olhar sereno. "Onde compraremos pão para que estes comam?" Filipe ficou sem resposta. Olhou para a multidão, calculando mentalmente. Nem 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. André, irmão de Pedro, que ouvia a conversa, interveio. "Há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus sorriu. O que para os homens era insuficiente, para Deus era suficiente. O pouco nas mãos dele se torna muito. Ele deu uma ordem: façam o povo assentar-se. Os discípulos se espalharam entre a multidão, organizando os grupos em fileiras sobre a grama verde. Era primavera e o chão estava forrado de pequenas flores do campo. Crianças se sentavam no colo de suas mães, idosos apoiavam-se em seus cajados e os homens se acomodavam entre as rochas. Cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam ali. Um verdadeiro mar de gente, atento, faminto, crente. O jovem com os pães e peixes foi trazido até Jesus. Era um garoto de aparência simples, talvez de 12 ou 13 anos, com olhos curiosos e uma cesta de vime apertada contra o peito. Na cesta, 5 pães rústicos de cevada,
pequenos, arredondados, e 2 peixes secos, provavelmente sardinhas, comuns entre os pescadores da região. Jesus recebeu a cesta com reverência, como quem segura um presente de fé. Levantou os olhos para o céu, ergueu os pães e os peixes e deu graças. Uma oração breve, mas carregada de poder. Então, começou a partir o pão, e a distribuir, e a partir mais uma vez, e a entregar aos discípulos, e eles ao povo. E mais pão surgia, e os peixes também se multiplicavam. Os cestos passavam de mão em mão, de grupo em grupo, crianças sorrindo, mulheres surpresas, homens maravilhados. Todos recebiam, todos comiam. Ninguém era deixado de lado. Não havia pressa, nem confusão, apenas abundância, ordem, milagre. E comeram até se fartar. Não foi uma refeição simbólica, não foi um aperitivo, foi uma refeição completa, satisfatória, memorável. O povo que veio sedento de palavras encontrou também alimento para o corpo. Quando todos estavam saciados, Jesus deu uma nova instrução. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Os discípulos voltaram com cestos nas mãos e recolheram os pedaços que restaram. Ao todo, 12 cestos cheios, um para cada apóstolo, como se fosse um lembrete palpável de que o pouco entregue, com fé, nas mãos de Deus, se transforma em mais do que suficiente. As pessoas se entreolhavam, admiradas. Algumas lágrimas escorriam discretamente dos olhos de quem não sabia como explicar o que havia presenciado. Outras se levantavam para abraçar seus familiares, como se quisessem compartilhar o momento com quem estava ao lado. O clima era de espanto e adoração. Era impossível negar. Algo divino havia acontecido ali. Para muitos, aquele momento selou sua fé. Ver os pães se multiplicarem diante dos olhos, receber alimento onde não havia nada, era mais que um sinal. Era a certeza de que Deus estava entre eles. Mas para Jesus, o verdadeiro milagre ia além do pão. Era o coração das pessoas sendo tocado. Era a fé brotando em meio à escassez. Era a consciência de que Deus provê não apenas o necessário, mas o impossível. Alguns entre a multidão começaram a comentar entre si: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo? Outros, mais entusiasmados, diziam: devemos torná-lo nosso rei. Se ele pode alimentar milhares com nada, imagine o que pode fazer com um exército. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dos corações, retirou-se. Ele não veio para ser rei por força, não veio para liderar uma revolução política, veio para transformar almas, para inaugurar um reino eterno, não construído por mãos humanas, mas pelo amor do Pai. Subiu ao monte sozinho para orar. Enquanto isso, a multidão começava a se dispersar, mas saíam diferentes. Carregavam consigo mais do que pão. Carregavam a lembrança de que Deus se importa. Que mesmo no deserto, mesmo na escassez, mesmo quando tudo parece faltar, Ele vê, Ele ouve, Ele provê. E ali, no silêncio da noite que caía, com a brisa soprando suave do lago, um eco permaneceu. O eco da compaixão divina, do milagre silencioso, da abundância onde só havia vazio. Enquanto os últimos grupos deixavam o campo, alguns ainda voltavam os olhos para a colina, esperando ver Jesus novamente. Mas ele já havia se retirado, não buscava aplausos, nem reconhecimento humano. Ele sabia que o verdadeiro impacto daquela tarde não estava no pão que foi comido, mas na transformação invisível que começava no íntimo de cada pessoa ali presente. E entre essas pessoas havia todo tipo de história. Um pai que não tinha como alimentar seus filhos naquele dia, mas saiu com o estômago cheio e o coração em paz. Uma mãe viúva que perdeu tudo, mas que viu no milagre a lembrança de que Deus havia. Uma criança doente que não entendia as palavras de Jesus, mas que se sentia segura nos braços da mãe, enquanto todos celebravam um Deus que cuida.
um jovem revoltado com a religião dos fariseus, mas que pela primeira vez entendeu que Deus é amor de verdade. A multiplicação não foi apenas de pão, foi de fé. E essa fé não ficou restrita àquele dia. Ela se espalhou. Os que estiveram presentes contaram aos que não estavam, e as histórias chegaram às cidades, aos vilarejos, às sinagogas, e cada pessoa que ouvia se perguntava: será que ele poderia me ajudar também? E a resposta, silenciosa, mas firme, ecoava no coração: sim, porque o mesmo Jesus que multiplicou pães continua multiplicando esperança. Ele é o Deus que faz do pouco muito, que usa o improvável, que transforma um lanche de criança em milagre para milhares, que olha para cada um com compaixão, mesmo quando o mundo ignora. Hoje, séculos depois, ainda nos encontramos em desertos, nem sempre físicos, mas emocionais, desertos de solidão, de medo, de escassez, de silêncio, e assim como aquelas multidões, nós também buscamos sentido, direção, alívio. Às vezes, achamos que o que temos é pouco demais. 5 pães, 2 peixinhos, talvez um pouco de força, um pouco de fé, um pouco de esperança. Mas nas mãos certas, esse pouco se transforma, porque Jesus ainda é o mesmo, ainda olha com compaixão, ainda vê o que ninguém vê, ainda cuida, ainda multiplica, e o convite dele permanece. Traga o que você tem, por menor que pareça. Entregue nas minhas mãos, e eu farei o milagre. Não importa quão grande seja a multidão, ou quão desértico esteja o seu coração. O Deus da multiplicação continua agindo, não apenas com pão, mas com paz, com propósito, com vida. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, lembre-se, o menino também era, mas seu pequeno gesto de entrega alimentou milhares. Hoje, talvez, seja a sua vez de entregar seu coração, seu sonho, sua dor, sua oração e confiar, porque o Deus que multiplicou pães ainda multiplica milagres.